Oi, gente! Eu sou a Ana Caroline, do Apaixonada por Livros, e no vídeo de hoje nós vamos conversar a respeito de um livro que eu li recentemente e que eu posso dizer com sinceridade que foi um livro extremamente esplêndido, de uma leitura prazerosa e que eu amei muito ler e que eu fiquei muito empolgada para vir contar para vocês assim que eu terminei a leitura. Eu estou falando do livro As Sete Irmãs, da Lucinda Riley. Esse aqui é o primeiro livro da série. A história das Sete Irmãs, ela é totalmente inspirada na mitologia das Sete Irmãs de Pleiades. As Pleiades, elas são o agrupamento de estrelas mais próximo da Terra. E elas estão localizadas junto ao ombro de Touro, à direita do cinturão de Órion. É esse grupo de estrelas que vai dar origem às irmãs dessa história, que são elas: a Maia, a Astérope, que no livro é a Star, a Taigita, que no livro é a Tig, a Celeano, que no livro é a Ceci, a Electra e a Alcione, que no livro é a Ari. Então, essas estrelas, elas têm um brilho maior do que o brilho do nosso próprio Sol. E elas podem ser vistas a olho nu em diferentes países do nosso planeta Terra. Então a gente pode olhar para o céu e identificar 6 dessas estrelas, porque a sétima, que é a Mérope, ela tem uma variação de sua luz. Ela tá às vezes mais fraca, às vezes mais brilhante, mas a questão é que dificilmente a gente consegue vê-la a olho nu. E essa é uma das razões de que essa estrela ela é considerada a irmã perdida, a Pleiade perdida, não encontrada. Essas irmãs, elas foram adotadas quando bebês, uma por uma. Só que quando chegou na sexta, elas ficaram o tempo todo esperando que a sétima irmã aparecesse e fosse adotada, mas ela nunca apareceu. Justamente porque a Lucinda traz aqui exatamente isso, que essa estrela tem essa característica de ser considerada a estrela não encontrada. Então ela trouxe isso para a história também. As estrelas, essa constelação das Pleiades, elas são motivos de criações de várias lendas e mitos ao longo dos anos por diferentes culturas. Elas no início foram contadas de forma oral, por meio da poesia, da música e até mesmo da arquitetura. E elas passaram por diferentes culturas, desde os maias aos gregos, os aborígenas, os chineses, indianos, japoneses, os índios norte-americanos, os egípcios, dentre muitas outras culturas que criaram lendas e mitos a respeito dessas sete irmãs, dessa constelação da Pleiade. Mas a primeira vez que as Pleiades apareceram de forma escrita, registrada, foi nos anais chineses, produzidos por volta de 2350 a.C. Já as primeiras referências da literatura europeia que falam das Pleiades aparecem no poema de Hesíodo, que foi escrito por volta de 1000 anos antes de Cristo, e na Odisseia e na Ilíade de Homero. Então aqui, antes da gente começar a falar dessa história maravilhosa, como eu disse antes, existem muitas lendas e mitos relacionados a essas estrelas. A Lucinda Riley, que escreveu a série, que teve essa grande inspiração para escrever a série das Sete Irmãs, ela escolheu o mito grego a respeito das Sete Irmãs. No mito grego, as Pleiades elas eram realmente 7 irmãs e elas eram filhas de Atlas e de Pleione. Atlas, ele era um titã que foi condenado por Zeus a sustentar o céu. E a Pleione, ela era filha do titã Oceano e protetora dos marinheiros. Então, além dela conta que após as 7 irmãs e a sua mãe cruzarem por acaso com o caçador Órion, elas passaram a ser perseguidas por ele, porque ele se encantou por elas. Então ele começou a perseguir elas para tentar conquistar essas irmãs e a mãe delas. Para protegê-las, então, Zeus as transformou em pombas e as colocou no céu, entre as estrelas. Esse é o resumão dessa lenda.
Agora vamos partir para a história do livro realmente. Aqui no primeiro livro nós vamos conhecer Maia, a irmã mais velha. Maia Dom Ápice. Maia, ela recebe uma ligação da sua governanta logo no início da história, avisando ela que o seu pai adotivo, o Peixoto, havia falecido, pedindo para que ela retornasse para casa imediatamente. Maia retorna e quando ela chega em casa, ela descobre que na verdade ela não tem um funeral a preparar, ela não tem um enterro a realizar, porque Peixoto pediu para que tudo fosse feito antes que suas filhas chegassem e pediu especificamente que o seu corpo fosse jogado no mar, porque ele tinha uma ligação bem forte com o mar, ele vivia viajando, navegando e tal. Aí tá, a Maia fica um pouco assustada no início, porque, como assim? Tipo, ele não quis que as suas filhas se despedissem dele de uma forma adequada e Maia não sabia como contar isso às suas irmãs. Mas aí ela começou a entrar em contato com as irmãs para dar a terrível notícia de que o pai delas havia falecido. Até o momento que todas as irmãs ficam reunidas e recebem o advogado que ficou responsável de cuidar das coisas que o Peixoto deixou para as filhas e das finanças e tal. E aí, quando esse advogado chega, as irmãs descobrem que Peixoto deixou uma carta para cada uma delas. E nessa carta está a localização de onde cada uma delas nasceu, já que cada uma era adotada. E, como nesse primeiro livro a gente vai seguir a trajetória da Maia, é que começa a trajetória da Maia em busca da sua verdadeira origem. Quando ela digita lá no Google as coordenadas que Peixoto deixou para ela, ela é levada até uma Casa das Orquídeas, no Rio de Janeiro, Brasil. E aí Maia, ela decide então que ela vai ir até esse local para descobrir a sua verdadeira origem. E ela entra em contato com o Floriano, que o Floriano é um escritor que está escrevendo um livro e a Maia trabalha com tradução, então ela está traduzindo o livro dele e ela entra em contato e ele também é historiador e ele resolve ajudar Maia nessa busca. A gente também acompanha nesse livro a trajetória de Isabela Bonifácio, 80 anos antes, em 1927. Então aqui a gente vai ter um Rio de Janeiro dos anos 2000 e um Rio de Janeiro dos anos 20, acompanhando a trajetória de Isabela Bonifácio. Isabela Bonifácio, ela é uma jovem que vive nos anos 20 no Rio de Janeiro, onde seu pai, ele é um italiano e ele quer ser aceito pela elite portuguesa do Rio. E para isso ele resolve que sua filha precisa casar com alguém dessa elite, pertencer a essa elite. Então Isabela meio que fica num casamento forçado com Gustavo Alves de Cabral. E ela fica noiva de Gustavo Alves de Cabral, mas ela tem um sonho gigantesco de conhecer a Europa, de conhecer Paris. E nisso, ela ganha uma grande sorte, porque ela é amiga da filha de Heitor da Silva Costa. Heitor da Silva Costa, ele tinha sido contratado para construir o Cristo Redentor no Brasil. Ele foi o arquiteto contratado e estava indo a Paris em busca de um escultor para o Cristo. E aí a Abel, ela vê a oportunidade perfeita para conhecer a Europa. E ela vai para Paris, junto com Heitor da Silva Costa e sua família. E lá ela conhece o escultor, que vai esculpir a estrutura do Cristo, que é o Paul Landowski. E o Paul Landowski, ele tem um aprendiz ali onde ele trabalha, que é o Monsieur Laurent Brawley. Laurent Brawley, ele vai despertar sentimentos em Isabela Bonifácio que eram desconhecidos para ela até então. Vai surgir um romance entre os dois, sendo que Isabela está noiva de Gustavo Alves de Cabral. Então a gente acompanha a trajetória de Bel, a gente se emociona juntamente com Bel e acompanhamos tudo relacionado à construção do Cristo Redentor,
porque Bel tem conversas com Heitor da Silva Costa, onde ele explica para ela como que o Cristo vai ser construído, e é muito legal. E a gente então nesse livro vai variando entre os anos 2000, com a Maia tentando desvendar o seu passado, e entre os anos 20, com a Bel tendo umas aventuras em Paris, mas ao mesmo tempo sendo forçada a seguir uma vida que ela não gostaria, simplesmente para ser reconhecida na sociedade como uma portuguesa da elite. E essas duas moças, a Mel e a Bel, a gente descobre no decorrer da leitura do livro que elas têm muito mais em comum do que diferenças. Uma viveu 80 anos antes que a outra, mas elas têm muito em comum. E não apenas no sentido de aparência, no sentido de deixar o medo dominar, as inseguranças dominarem suas vidas, como elas têm um em comum no quesito linhagem sanguínea. E a gente descobre isso juntamente com a Maia e a Bel. E a gente vai lendo essas duas trajetórias, a gente descobre dois estilos diferentes de Rio de Janeiro. E, sinceramente, quando eu estava lendo, os momentos em que eu era levada para o Rio de Janeiro dos anos 20 foram os momentos mais incríveis, mais legais, mais divertidos. Eu me diverti muito acompanhando a Bel, eu me diverti muito acompanhando a construção do Cristo Redentor, conhecendo esses personagens, conhecendo a vida da Bel e descobrindo sobre a própria história de vida da Maia. Não é um livro histórico, mas traz pontos históricos que realmente existiram. E por mais que a Lucinda ela não seja brasileira, ela conseguiu retratar o espírito brasileiro muito bem feito. Fez uma pesquisa, assim, incrível. Eu realmente, nos momentos em que a gente lia sobre a Isabela Bonifácio, eu realmente era transportada para aquele local, para aquele ambiente, para aquela Isabela, para aquela história. Eu consegui sentir as emoções que a Isabela sentiu, as dificuldades que ela sentiu por viver naquela época, por não conseguir fazer o que ela realmente queria e desejava. Se tornou um dos meus livros favoritos, por trazer questões muito além da história, da pesquisa. Ela traz questões de que, tipo, porque tanto a Maia aqui quanto a Isabela no passado, elas tinham medo de viver suas vidas. E no presente vai chegando um determinado momento que a Maia, ela vai ter que decidir se ela vai continuar deixando o medo dominar a sua vida ou ela vai ir atrás e se libertar desse medo, dessa insegurança e realmente viver a sua vida. E isso é incrível e foi o que tornou a leitura muito cativante, muito emocionante, e eu indico super As Sete Irmãs da Lucinda Riley. Então é isso, gente. Esse vídeo ficou comprido, mas eu queria trazer mesmo um pouco para fazer vocês entrarem dentro do universo dessa história maravilhosa que é As Sete Irmãs. Eu espero muito, muito, muito ter conseguido. Então é isso. Eu espero vocês no próximo vídeo aqui pro canal. Espero muito que vocês tenham gostado. Curta esse vídeo, que ajuda muito na divulgação, compartilha ele com seus amigos leitores, até para quem não é seus amigos leitores, para que as pessoas possam entrar no universo da leitura. Afinal, esse é o objetivo desse canal, trazer as pessoas para o universo mágico e maravilhoso que é a leitura. E se inscreva no canal se você é novo por aqui. E é isso aí, um beijo grande e até o próximo Apaixonada por Livros.